É uma alegria estarmos juntos aqui, apesar de estarmos distantes fisicamente, geograficamente, mas estamos juntos com o nosso coração unido, porque nós desejamos nessa manhã estarmos fazendo esse culto juntos, em família, e que a bênção do Senhor venha sobre todos nós. Vamos orar nessa hora. Pai, Tu és soberano sobre a terra. A Tua palavra, Senhor, nos ensina que nada foge ao Teu controle, que não cai uma folha da árvore sem a Tua autorização, e que o Senhor sabe o número de cabelos, de fios de cabelos que nós temos. Tu és soberano, Senhor, e na Tua soberania o Senhor tem um propósito em tudo isso que está acontecendo conosco, na nossa nação e nas nações da terra. A Tua palavra nos ensina aqui em Salmos, no livro de Salmos, no 46, versos 6 e 7. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós Te damos todo louvor nesta hora, porque o Senhor é a nossa torre segura. Estamos em Ti, Senhor. E nessa hora, Senhor, queremos apresentar todos aqueles que estão agora conectados conosco, aqueles que estão entrando agora. Pedimos que as bênçãos que o Senhor tem para derramar nesta manhã venha sobre cada um de nós, sobre cada família, sobre todos os nossos amigos, os nossos familiares. Venha o Teu favor e a Tua graça, Senhor, sobre a nação brasileira. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor, e a Tua vontade perfeita e soberana seja feita nas nossas vidas. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Amados, vamos louvar com este cântico que diz que o nosso Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele estava no princípio, quando todas as coisas foram criadas por Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu como homem, viveu no nosso meio, cumpriu todo o propósito dele durante o período que aqui esteve. Morreu a nossa morte para que tenhamos vida plena e eterna. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra do Pai, onde assiste-nos e onde nos abençoa. Então, vamos cantar declarando que nós sabemos quem Ele é. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh, oh, oh.
adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és o ar que eu respiro, tu és tudo pra mim, tu és tudo pra nós. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso louvor, o nosso reconhecimento. Te adoramos, Jesus, porque tu pagaste o alto preço para que nós fôssemos salvos, libertos, Senhor, na eternidade, para a eternidade. E nesta hora nós queremos te agradecer com esta canção, Senhor, de gratidão pelo teu sangue derramado. Senhor, e é deste mesmo sangue que o Senhor derramou nos seus 7 derramamentos que nós queremos liberar hoje para todos que nos assistem. O teu calvário não foi em vão, Senhor. E cada um dos seus derramamentos de sangue, Senhor, teve um propósito. E cada propósito, Senhor, foi cumprido e está cumprido nas nossas vidas. Então, Senhor, neste momento em que nós estamos aqui, em obediência, guardados cada um na nossa casa, nós pedimos, Senhor, que aquela mesma representação, Senhor, que o Senhor pediu ali, Senhor, para o povo de Israel quando estava no Egito, que as portas, os umbrais das portas fossem, Senhor, protegidos com o sangue de um cordeiro inocente. Nós declaramos, Senhor, que a nossa vida está protegida com o sangue do cordeiro inocente, que é o nosso Senhor Jesus. Senhor, e da mesma maneira como o Senhor ordenou que ficassem dentro de suas portas, dentro de sua casa, até que a ira passasse, nós estamos protegidos e guardados neste sangue, até que a ira passe, Senhor. E nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor foi até o fim, nos 7 momentos em que o Senhor derramou do seu sangue ao nosso favor. E nós queremos te exaltar por isso e te agradecer. Obrigada, Jesus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai,
Louve comigo, cante esta canção de gratidão ao único que é digno de ser adorado, porque pagou o preço com o seu próprio sangue inocente. Agradeça ao Senhor cantando esta canção comigo. Diga assim: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor. Lavou minha mente, o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor que ressuscitou. Amém, queridos? Ele está vivo, assentado à destra do Pai, de onde está intercedendo ao nosso favor. Então, que o seu coração fique calmo na presença dele, cheio de esperança, dê comandos para sua alma, como Isaías, como está escrito em Salmos, no Salmo 62, quando Davi nos ensina que nós devemos dar comandos à nossa alma. Aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, e espera em Deus, porque dele vem a minha salvação. Amém, queridos? Agora eu vou passar para o pastor Alexandre, para que ele dê uma palavra de alento, de fortaleza no seu coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. E shalom. Graça e paz, queridos. Igreja do Avivamento. Glória a Deus, como disse a pastora Márcia.
Glória a Deus pela internet, porque nós podemos estar perto, conectados e assim podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Realmente, em dias normais, em tempos normais, estaríamos neste momento ali no templo da INSEGEC, em Campinas. Estaremos ali adorando o Senhor com toda a família, com todo o povo, mas realmente isto não é possível. Mas o templo está fechado, mas a igreja não para, amém? A igreja funciona nas casas, os pequenos grupos, eles são importantes, e a igreja funcionando todos os dias. E a gente sabe que esta é uma grande estratégia do Senhor. Podemos olhar por este lado, o Senhor colocando todas as famílias dentro das suas casas, para nós desenvolvermos esse tempo de comunhão, em família, buscando a Deus em família, edificando-nos em família, orando e intercedendo para que o Senhor cumpra os seus planos e os seus propósitos. Ontem nós tivemos pela manhã um culto de Shabat com a nossa apóstola, um culto online. Ele está no YouTube, depois você precisa se expor a este vídeo. Nós vamos colocar também no ar, vamos colocar nas redes sociais. Mas este compartilhar dela ontem à noite, ontem pela manhã, foi muito importante, porque nossa apóstola se manifestou sobre o que está acontecendo no mundo, à luz da palavra de Deus. Tem muitas vozes, muitas coisas, muita gente falando muita coisa, mas a apóstola foi buscar em Deus, e ontem ela trouxe uma palavra muito forte, muito especial. E foi um tempo de muito choro, muito arrependimento, muito clamor, e também de muita intercessão pela nossa nação e pelas nações da terra. Vivemos dias difíceis, mas maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E, portanto, com o Senhor nós somos sempre vencedores. Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. E nós somos o povo da aliança. E como povo da aliança, nós temos que crer nas promessas do Senhor, porque este livro é o livro da aliança, o livro das alianças, as promessas que o Senhor tem para o seu povo. Quando a gente olha na palavra, a gente sempre vai encontrar Deus fazendo diferença do seu povo, daquele que é o povo de Deus, daquele que crê no Senhor e daquele que não crê. A própria em Malaquias diz que naqueles dias o Senhor fará diferença daqueles que creem em Deus, daqueles que buscam a Deus e daqueles que não buscam o Senhor. Portanto, o nosso coração deve ficar firmado no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e com Ele nós estamos seguros e protegidos. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O sangue de Jesus está sobre a sua vida e, portanto, fique em paz. Eu, durante o louvor ali, estava ali tocando e pensando, puxa vida, a gente, nesse momento estaremos na igreja, né? Lá no templo, aliás, no templo, porque a igreja, a nossa casa hoje aqui é a igreja do Senhor, e eu estou aqui cercado de os ouvintes, né? E eu quero agradecer aqui a minha cameraman, câmera Uma, né? A Nicole está aqui cuidando da parte da gravação. Quero agradecer ao pastor Renê e o Ezequiel, que correram muito para que essa live acontecesse. Eu espero que tudo esteja acontecendo bem e todos estejam recebendo bem a transmissão, e assim a gente possa compartilhar. Mas eu quero, nesta manhã, fazer uma breve reflexão sobre como nós devemos, quando nós podemos nos mover diante das crises, desse tempo de crise, não é? Tempos de dificuldade. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que crises sempre existiram e sempre vão existir, sempre vamos passar por momentos difíceis. A nossa apóstola sempre nos ensinou que em momentos de crise é quando nós descobrimos verdadeiramente o quanto de Deus foi construído dentro do nosso coração. Muitas vezes em tempos de crise há um desespero total.
Mas o povo de Deus é um povo sereno, é um povo que sabe, não é? Que confia no Senhor e sabe que Deus não se ausenta do seu trono. Eu gosto sempre de lembrar aquele texto de Isaías quando diz que na morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão, a visão do trono de Deus e Deus assentado no seu trono. O trono de Uzias estava vazio, mas o trono do Senhor, ele está lá. Ele de lá, ele não se ausenta e ele governa sobre tudo e governa sobre todos. E eu quero trazer aqui um texto da palavra de Deus que nos ajuda a darmos apenas algumas direções a respeito deste tempo de crise, como a gente pode se mover, né? Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, e diz assim a palavra do Senhor. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado no tempo de Abraão. E por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras e manterei o juramento, a aliança que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu. Guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Aqui, esse texto começa mostrando uma grande crise. Assim como aconteceu nos tempos de Abraão, também estava acontecendo ali no tempo de Isaque, quando a terra passou por uma grande seca, fome, houve grande fome na terra. E nós entendemos aqui que as pessoas começaram a querer ir para o Egito, e muitos devem ter ido para o Egito, e Isaque meio que quis entrar nessa, porque o Egito era um lugar de prosperidade, o Egito era um lugar de novas oportunidades, e é interessante como nós, em tempos de dificuldade, queremos nos mover. Achamos que temos que fazer alguma coisa e ficamos às vezes ansiosos, cheios, pensando o que eu posso fazer para resolver isso, como eu posso fazer para resolver aquilo, não é? Mas esse texto nos ensina pelo menos duas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês para nos ajudar a como fazer em tempos de crise, de dificuldade, sobretudo como nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz aqui que quando havia fome, o povo quis ir para o Egito, o Senhor apareceu a Isaque e o orientou e falou. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para poder viver bem em meio à crise, é aprender a ouvir a voz de Deus, a ouvir as orientações do Senhor. E para isso, nós precisamos muitas vezes parar. Imagine que Deus colocou o mundo dentro de casa. Olha, a gente sempre diz que não tem tempo para nada. Não tem tempo para a família, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para fazer a obra de Deus. E de repente, tudo para. Tudo para. E nós ficamos até meio inquietos porque não conseguimos ficar quietos para ouvir a Deus. E este é o momento que nós precisamos parar para ouvir a Deus, discernir aquilo que Deus estava falando. Por quê? Porque nós precisamos, para não haver desesperança. A crise, ela se resolve não mudando de lugar, mas mudando de atitudes. É interessante que muitas pessoas, até em tempo de dificuldade da nação brasileira, muitos mudaram do Brasil e foram para outros países melhores, economicamente, um estilo de vida melhor, não é? Tipo Estados Unidos, Austrália, Canadá e tantos outros países. As pessoas
começaram a sair do país, buscando novas oportunidades, porque aqui a coisa estava difícil, não é? Mas e hoje? Hoje não tem país em melhor situação. Todos estamos alinhados, todos estamos debaixo do mesmo juízo, todos estamos sofrendo as mesmas coisas, não tem para onde correr. É aí que nós nos lembramos que existe um Deus que está no trono, Ele fala, Ele orienta, e nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus, ela traz segurança, ela traz o shalom. Ela traz shalom. O que é o shalom? Nós já conhecemos. Essa palavra é uma palavra completa. Ela diz paz, segurança, bem-estar, prosperidade e saúde. Então, veja que quando o Senhor apareceu para os discípulos depois da sua ressurreição, Ele entrou onde os discípulos estavam com medo, trancados num quarto, e Ele disse, shalom, shalom para vocês, a paz. E essa paz do Senhor que excede todo entendimento, diz a palavra, guardará os vossos corações. É a paz do Senhor. Sabe que o medo é um espírito ruim, é um espírito maligno. Veja que quando o homem separou-se de Deus, lá no Éden, a primeira coisa que aconteceu foi o medo. O medo entrou. E o medo fala do distanciamento de Deus. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos experimentando o quê? Segurança, paz, alegria. Quando Jesus vem, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, Ele trouxe paz com Deus. Mas olha, trouxe paz. É através da paz que nós vamos administrar as coisas, as crises, as dificuldades, confiando no Senhor. Mas há uma paz. E a Bíblia diz, esta paz que excede todo entendimento. Hoje pela manhã eu bati os olhos numa notícia e eu falei, meu Deus, como precisamos ficar ligados no Senhor. Porque as vozes deste mundo, há muitas vozes. E você sabe disso, se você for olhar pela internet e ficar vendo as projeções para os próximos dias, é de caos. Mas a nossa confiança está no Senhor. Nós precisamos parar e ouvir a sua voz. O que impede-nos de ouvir a voz de Deus? O Senhor Jesus fala sobre isso. Tem um texto lá em Lucas, quando ele diz assim, falando da semente, do semeador, porque o Senhor fala conosco, a maneira mais clara do Senhor falar conosco é através da sua palavra. Então, através da palavra, Ele fala conosco. Por isso que é importante nós termos tempo, esse tempo de quarentena, não é? Nós precisamos pegar a palavra, ler a palavra e ver o que Deus está falando conosco. Mas olha o que o Senhor Jesus disse. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, outros ouvem a palavra. Olha, ouvem. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então o Senhor fala conosco através da palavra, da sua palavra, mas quando que nós não deixamos de ouvir? O que pode impedir-nos de ouvir a palavra de Deus? Ouvir aquilo que Deus está querendo comunicar conosco a nível pessoal, a nível de família, a nível de igreja, de ministério, a nível de nação e a nível de mundo. O que o Senhor está falando nesta hora? Então, as preocupações da vida podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se nós ficarmos preocupados com as coisas deste mundo, realmente nós não conseguiríamos ouvir a voz de Deus. O engano das riquezas, olha que coisa interessante. A economia, ela está caindo. Olha, a preocupação com o amanhã, com a questão financeira, essas coisas podem nos deixar surdos com relação à voz de Deus. E Jesus também diz, anseios por outras coisas. Por isso que Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, todas as coisas que nós precisarmos nos serão acrescentadas. Amém? Então é tempo de parar, é tempo de parar para ouvir a Deus. É tempo de abrir a Bíblia e em família. Olha que coisa linda, nós estávamos comentando aqui em casa, né? Nós estávamos fazendo o nosso horário, qual hora que nós vamos parar para fazer o nosso devocional em família. Vamos ouvir um vídeo da apóstola sobre preparando a noiva para o arrebatamento, as festas proféticas, e vamos encher a nossa mente com a palavra, a nossa alma, as nossas emoções serão equilibradas na medida que nós nos expusermos à palavra de Deus, e essa palavra traz segurança para nós. Amém, queridos? Nós somos o povo da aliança. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto, muito interessante, está lá no versículo 12. Diz assim: Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Olha que coisa interessante, ele ouviu a Deus, ele discerniu que Deus estava falando com ele e ele obedeceu. Ele ficou na terra onde o Senhor mandou. Ele não desceu ao Egito. Ele não saiu para buscar novas oportunidades para suprir suas necessidades em função das dificuldades. Não, ele permaneceu, ele creu, ele ficou ali. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele semeou em meio à crise. Em meio às dificuldades, ele semeou naquela terra. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou e ele colheu 100 vezes mais. Foi tão maravilhosa a colheita de Isaque que os filisteus ficaram com inveja dele e começaram a pedir que ele saísse daquela terra. Ele saiu dali, mas aonde ele foi, ele era abençoado. Onde ele foi abençoado. Por quê? Porque ele foi obediente, ele ouviu, ele discerniu e ele semeou. Em tempos de crise, a primeira coisa que a gente para de fazer é semear. E as preocupações. Mas quando a gente fala em semear, em semeadura, alguém já disse que se semear fosse fácil, não chamaria semeadura, mas sim semear fácil. Mas semeadura significa que muitas vezes é difícil. Semear em tempos de abundância é muito fácil, mas semear em tempos de dificuldade, aí que nós provamos a nossa fé. Mas esse texto, o que eu quero dizer da semeadura, não é apenas da questão financeira, porque quando falamos em semeadura, só falamos da questão financeira. Sim, ela é importante. A oferta para manter as coisas de Deus é importante, mas Deus vai prover. Deus vai prover. Deus tem usado você, tem usado o povo com fidelidade, e tudo que levantamos em Campinas é milagre do Senhor, não é? Então nós não devemos ficar preocupados com essa questão financeira. Deus vai suprir. Ele irá suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Mas em tempos de crise, nós devemos semear. Semear o quê? Primeira coisa, semear a palavra. Abrir a nossa boca. É tempo de proclamação. O que nós estamos falando? Às vezes, quando percebemos, paramos para pensar, nós estamos fazendo o quê? Semeando o medo, semeando o desequilíbrio emocional, semeando palavras, a ansiedade, semeando coisas que não desconectadas com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher. Isaque semeou e ele colheu. Colheu 100 vezes mais. O que nós precisamos semear em tempos de crise? Semear a palavra. É tempo de proclamação. É tempo de abrirmos a nossa boca e declararmos a palavra de Deus, o que Deus está falando, declararmos as promessas do Senhor, orarmos, intercedermos pela nossa nação brasileira, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, gerarmos a redenção do Brasil, gerarmos a redenção das nações. Queridos, este é o momento de nós abrimos a nossa boca. É a melhor hora, é a melhor época para semearmos a palavra de fé, a palavra do amor do Senhor, do conforto, do consolo, da segurança que só Ele pode trazer. A apóstola Valnice compartilhou uma coisa interessante. Ela disse que nesse tempo, certamente quando passar essa crise, ou essa crise passar, muitas pessoas precisarão ser tratadas por conta da depressão. Tem muita gente desesperada, porque não conhece verdadeiramente
o amor. Estão com medo, mas a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo o medo. Então, este é o momento de nós semearmos. Semeie na sua casa, semeie na sua família, semeie relacionamento com a sua casa e Deus vai fazer você prosperar aí na sua casa, vai aumentar o amor, a comunhão, edificando-se uns aos outros e certamente vocês nunca mais serão o mesmo como família. Semeie o amor, semeie a paz, semeie a confiança, semeie as promessas e certamente vocês e nós iremos colher. Então, não pare de semear. É tempo de semear. Isaac semeou e Isaac colheu. Você vai semear e o que você semear, você vai colher. Se você semear palavras de fé, você vai colher segurança no seu coração. Não dê ouvidos à internet. Não dê ouvidos a essas vozes, porque essas vozes aí fora, elas trazem desequilíbrio, medo, angústia e ansiedade. Mas a voz de Deus traz shalom. Então, eu quero desafiar você nesta manhã, nesta reflexão, que o seu coração fique em paz, que você ouça o Senhor, abra a sua Bíblia e tenha um tempo de comunhão com Ele, particular e também em família, e certamente nós seremos resguardados de todo mal e, além disso, nós estaremos contribuindo para que o Senhor faça cessar este vírus, esta peste, essa praga que veio sobre as nações da terra. Deus está falando. Nós precisamos ouvir a sua voz, obedecer aos seus comandos, não é? E semear a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você nesta manhã, lembrando o seguinte: nós vamos, durante esse tempo de quarentena, nós vamos tomar algumas atitudes para ficarmos mais juntos. Eu nem compartilhei ainda com a minha equipe, mas tomo a liberdade de equipe de pastores, eu tomo a liberdade de nós compartilharmos já aqui, e vamos fazer pelo menos 2 lives na semana. Vamos fazer uma na quarta-feira, talvez na terça a gente avisa antes, vocês pelo Face, avisaremos pelo Zap, pelos grupos, né? Na terça-feira e na sexta-feira, no culto de Shabat. Então, com certeza, Shabat estaremos juntos para podermos compartilhar a palavra. Cada família da Insegec em Campinas estará conectada e juntos estaremos bebendo da palavra do Senhor, tendo um tempo de oração, um tempo de adoração, né? Um tempo de compartilhar, e assim estaremos perto uns dos outros, conectados com o Senhor através da adoração, conectados uns com os outros pela comunhão, mesmo longe, somos um. Amém, queridos? Então fiquem ligados que nós vamos estar comunicando a vocês através da do Ministério da Mídia. Nós estaremos comunicando sobre os próximos passos. Mas a Insegec em Campinas não para. Ela está funcionando, ela está trabalhando e o Senhor será glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por este momento de compartilhar. Obrigado porque quando nós paramos para ouvir a Tua voz, o nosso coração se enche de fé, de esperança, de ânimo, de coragem, de confiança, porque o Senhor está conosco. O Senhor não se ausenta do seu trono. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus eterno. Tu és um Deus que ultrapassa o tempo e o espaço, um Deus incriado, autoconhecimento, autociente, onipotente, onipresente e onisciente. E, portanto, nada pega o Senhor desprevenido. O Senhor está no controle de todas as coisas, tudo que diz respeito a pessoas, a coisas e acontecimentos, todos eles estão debaixo do teu saber, do teu conhecimento. Nada foge ao teu controle. O Senhor está assentado no mais alto e sublime trono e daí não te ausentas.
governa sobre a terra, governa sobre tudo e sobre todos. Portanto, nós queremos confessar, Senhor, a nossa confiança está em Ti. Assim como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Senhor, guarda-nos. O sangue de Jesus Cristo está sobre nós, está em nós. O Senhor é a nossa dianteira, a nossa retaguarda. O Senhor nos cuida, nos protege, e portanto nós te adoramos e te louvamos nesta manhã, Senhor. Obrigado pelo teu povo aqui reunido, pelo teu povo em Segeca, em Campinas. Obrigado, abençoa cada família, Senhor. Cobre, Senhor, cada casa, que cada casa tenha a marca do sangue de Jesus, porque é a marca da proteção, Senhor, contra toda a enfermidade, contra todo o mal, e que cada casa, Senhor, neste tempo de quarentena, possa se unir, cada família possa se unir, e haja restauração, haja, Senhor, renovação de votos, haja, Senhor, uma restauração entre pais e filhos, marido, esposa, Senhor, para que haja uma bênção completa no meio das casas. Nós abençoamos cada família da Insegec, oramos por Campinas, para que o Senhor venha abençoar esta cidade, oramos pela nação brasileira. Senhor, estenda a tua mão de misericórdia sobre a nação brasileira e sobre as nações da terra. Senhor, faz cessar todo o vírus, e que nós possamos entender, ouvir a tua voz, discernir aquilo que o Senhor está querendo nos falar nesse tempo, e possamos obedecer a tua voz, a tua palavra. Graças te damos, Senhor, seja exaltado em nome de Jesus. Amém, que oramos. Amém. A Márcia vai cantar mais um cântico, apenas para deixar o seu coração tranquilo. Deus abençoe. Amém. Amém, amados. Algo que tem subido ao meu coração é que nós estejamos orando muito, pelos profissionais da saúde, que são a linha de frente nessa batalha, por todos os médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham nos hospitais, os cozinheiros, os nutricionistas, o pessoal da limpeza, todo mundo que está se expondo de uma maneira mais linha de frente mesmo a esse vírus. Que nós estejamos orando, cobrindo-os com nossas orações, abençoando-os, cobrindo-os com o sangue de Jesus. E algo que veio no meu coração é que nós estejamos orando para que este vírus, que já sofreu mutações, porque ele era um vírus comum em animais, e depois agora ele é um vírus que atinge o humano de uma maneira tão drástica, existe um potencial dentro dos vírus e de todos os organismos, micro-organismos, E esse potencial de atingir, de ofender, de ferir, é chamado de virulência. É uma capacidade de trazer uma infecção poderosa. Então o Senhor tem trazido ao meu coração que nós oremos assim, que este vírus, esse coronavírus, perca o potencial de virulência, que assim como ele tem sofrido mutações para virulência, que o Senhor intervenha de modo que ele sofra mutações para que perca o potencial de virulência. Então que nós estejamos orando nesse sentido, porque quanto mais orarmos a mesma coisa, mais fica o potencial, maior fica o potencial dela acontecer. Outra coisa é que temos que aprender a descansar no Senhor. Ele é soberano. E alguns domingos atrás eu trouxe aquela palavra acerca da mulher de Ló, que está em Lucas 17:32, quando o Senhor Jesus adverte aos seus discípulos e também responde aos fariseus algumas coisas, e quando ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. E eu sei que muitos têm dificuldade de obedecer nessa hora e ficar em casa, ficam angustiados. Não aguento ficar preso. Aprendam a obedecer. Lembrem-se da mulher de Ló. Jesus advertiu isso falando sobre a segunda vinda dele.
que haveriam aqueles que têm conhecimento, como é o caso da mulher de Ló, que ela era sobrinha de Abraão, porque era esposa de Ló, que era sobrinha de Abraão, contemplou tantas coisas de Deus, o poder de Deus, tantas coisas, e quando era para ela ter um simples ato de obediência, ela não o fez. Por favor, meus amados, obedeçam. Se a ordem é ficarmos dentro de casa, lembre-se também que houve essa ordem no Egito, quando o povo de Israel teve que ficar dentro das suas casas, quando a praga passaria e levaria os primogênitos. Fiquem guardados dentro do sangue de Jesus em obediência. É um apelo que a sua pastora faz a vocês. Cuidem-se. Aproveitem esse tempo para restaurarem o altar do Senhor na sua família, em nome de Jesus. E essa canção é algo que está na palavra do Senhor para você descansar nele, amém? Eleve os seus olhos para ele, porque é dele que vem o nosso socorro. Aleluia, Senhor. Descansa os olhos no Senhor, quando a angústia chegar. Descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá que teus pés venham a tropeçar, pois te susterá tua vida, guardará. Ele é o teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. E que o Senhor, Yahvé, te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. Amém, queridos? Até a próxima. Shalom, até a próxima.